Amém. Agora, nós vamos ler a palavra de Deus. Mas eu vou contar uma ilustração. O pastor Oswald Smith, quando ele, lá nos Estados Unidos, ele assumiu o pastorado de uma igreja. A igreja estava numa situação muito complicada. Ela construiu o templo com dinheiro emprestado. Nunca se deve fazer isso, mas ela construiu com dinheiro emprestado e ficou atolada em dívida. E ela usou de uma estratégia muito boa, muito bonita, de convidar o pastor Oswald Smith para ser o pastor dela, porque ele é muito rico. Então eles falam, convidando o pastor, ele paga todas as dívidas. Ele assumiu no domingo e ele pregou sobre dízimo. E ele colocou uma série de sermões e um tipo de uma conferência durante a semana. E na segunda-feira à noite, ele falou sobre contribuições. Na terça-feira ele falou sobre fidelidade nas contribuições. E assim ele foi. Quando chegou no domingo, ele encerrou com um sermão sobre ofertas alçadas e dízimos. Naquele ano a igreja pagou todas as dívidas, mas não pelo bolso do pastor Oswald Smith. Ele não pagou a dívida. Mas eu sei que ele tinha uma série de sermões, e de vez em quando eu apronto uma dessas. Uma vez eu peguei um texto da palavra de Deus muito bonito que diz que Pedro, saindo, chorou amargamente. Deus me deu naquele texto uma série de mensagens, e 35 domingos eu preguei nesse texto. Numa outra feita eu peguei João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus me deu mensagens, e eu preguei 83 domingos sobre João 3,16. Alguns dias eu peguei aqui o texto de Lucas, capítulo 8 e o versículo 11, e falei sobre a semente que foi semeada. E depois eu falei algumas outras vezes sobre esse texto, mas para você não ficar decepcionado hoje, abra sua Bíblia em Lucas 8, 11. Fique triste não, mas o texto é o mesmo. Encontraram o texto sagrado? Amém? Versículo 11. É, pois, esta a parábola: a semente é a palavra de Deus. Vamos falar juntos? É, pois, esta a parábola: a semente é a palavra de Deus. Senhor, nós louvamos o teu nome por esta semente que é a tua palavra, que ela possa ser semeada, que ela venha germinar, crescer, florescer e frutificar nos nossos corações, nas nossas vidas, em o nome santo de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então como eu estava dizendo aos irmãos, eu venho falando sobre esse texto, e não todo domingo o pastor Alexandre prega mais que eu aqui, mas nós temos uma parábola onde Jesus Cristo diz que o semeador saiu a semear a sua semente. Quando ele semeava, uma parte caiu
à beira do caminho, aquela parte foi pisada pelos homens e devorada pelas aves do céu. Jesus Cristo continua dizendo que a outra parte caiu entre os espinhos, e nascendo foi sufocada pelos espinhos e acabando por não produzir nada. Uma terceira parte, Jesus Cristo ainda disse que caiu sobre as pedras e por falta de umidade ela veio a secar, embora tenha nascido. Mas que uma parte, ou seja, a quarta parte, caiu sobre a boa terra e produziu 30, 60 e 100 por um. Caiu na boa terra. E eu estive pensando que hoje a palavra não faz tanto fruto nos corações, nas vidas, porque ele também diz, na explanação da parábola, que os diversos terrenos são os diversos corações. Naturalmente, mente. Isso aqui, laboratório da vida, caldeira de sangue, mas aqui não pensa, aqui não sente, é aqui. Isso é força de expressão. E eu dizia aos irmãos que esse fazer pouco fruto é por consequência da pessoa. Falei 2 domingos sobre a pessoa, do estilo, a matéria, a ciência e a voz. A pessoa que é, o estilo que segue, a matéria que tem, a ciência que usa e a voz com que fala. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a matéria deste semear santo aqui de Jesus. O pouco fruto que faz será devido à matéria ou matérias que tomam os pregadores para levarem aos púlpitos? Quero lhes dizer que hoje usa-se um modo que nós chamamos de apostilar o Evangelho. Apostilar o Evangelho. E apostilar é tomar muitas matérias, ou seja, levantar muitos assuntos. É muito comum, você liga o seu televisor e se levanta nas pregações muitos assuntos. Dentre eles, claro está, a prosperidade, o dinheiro, essa prosperidade não a espiritual que nós conhecemos, mas a prosperidade material. E claro que não a igreja deles, porque jamais levantarei a minha voz contra a igreja, porque ela é noiva de Jesus Cristo. Mas aquele líder que prega sobre ficar rico, não é que a coisa até que funciona, porque eles estão ricos, as igrejas não, mas eles estão. São donos de emissoras de televisão, de fazendas, de rádio, e vai por aí afora. Enquanto que a noiva de Cristo não está assim. Mas tomam diversas matérias. O que quero pensar também é que quando o caçador levanta muitas caças, sem seguir nenhuma delas, não é surpresa que após a sua caçada, ele volte de mãos vazias. Pois a mensagem do Senhor é da mesma forma. Quando se usa muitas matérias, não chega a lugar nenhum. A mensagem ou sermão há de ter um só assunto,
uma só matéria. Jesus Cristo diz que o semeador, ele não semeou muitos gêneros de sementes, mas ele diz que ele saiu a semear a sua semente. Imagina os irmãos, alguém que saia para semear. Ele semeia trigo, sobre o trigo a centeia, sobre a centeia o milho grosso, sobre o milho grosso, é aquele milho mais graúdo, o milho fino, chamado milho de pipoca, e sobre o milho fino ele semeia a cevada. Vai nascer o quê? Vai nascer uma mata brava, vai nascer uma confusão verde que ele não sabe distinguir. Até quando encontraram o joio, que era uma planta só, misturado ao trigo, Jesus disse: deixa crescer juntos, porque na hora de colher, vai colher o trigo e vai queimar o joio. Isto ocorre a mesma coisa nessa mata brava que sai, ocorre com o sermão. Semeia-se variedades e não se colhe absolutamente nada, ou não se colhe coisa certa, porque quem semeia misturas não pode colher trigo. Eu semeei muita coisa. Ocorre com o sermão, porque semeia variedades e não pode colher coisa certa. Se alguém faz um bordo para o norte, uma embarcação, para o sul, para o leste, para o oeste, não tem condições de viajar, não pode fazer viagem. Assim também é o sermão que nós pregamos nos nossos púlpitos. E é por esta razão que nos nossos púlpitos se trabalha tanto, se semeia tanto e se colhe tão pouco. Semeia-se muito, mas a colheita é diminuta, é pequena, é quase nada. É quase nada. Esse semear é falar do Evangelho. Esse falar do Evangelho é não fazer muita mistura e elevar a mensagem de Deus, falando, mas testemunhando do amor de Cristo, levando, como nós temos o nosso lema, a palavra com amor e cuidado. Amém? Eu posso ouvir um aleluia aqui ou é melhor silenciar? Glória a Deus. Então é desta forma que nós levamos a palavra. João, o Batista, ele tinha conhecimento disso. Pastor, por que João o Batista? Porque ele não chamava João Batista, ele chamava João, mas ele batizava. E Batista é aquele que batiza. É aquele que batiza. Os índios, eles usam até hoje nomes se referindo a alguma coisa que faz. Eu conheci Xaí, estive numa escola com ele e ele... Você que tem aprendido alguma coisa comigo, mas eu aprendi bastante com ele.
E é porque lá na aldeia dele ele cuidava de fumo, de tabaco. E na língua dele saía fumo. Como ele chegou aqui, o nome era esse. O missionário Edgar Biller, também trabalhei com ele. E entre os índios cangantes no Rio Grande do Sul, ele era chamado de cachimbã. Porque cachimbã era o nome de um índio daquela tribo, que eles gostavam muito, e aquele homem viveu muitos anos, e eles chamavam o missionário de cachimbã, porque também gostavam dele e queria que ele vivesse muito tempo. O que é cachimbã? Rabo comprido de rato. É só isso. Então, João, aquele que batizava, ele tinha conhecimento, ele sabia que se um assunto vai para um vento, e o outro assunto para outro vento, o que se vai colher? Vento. Por isso ele tinha uma mensagem, e na sua mensagem, muitas pessoas se converteram. E qual era a sua mensagem? A sua mensagem está em Mateus, no capítulo 3. E no versículo de número 3: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. A mensagem dele era uma mensagem de endireitamento de veredas. Veredas, caminhos. Endireitar os caminhos, sair do mau caminho e andar no caminho reto, no caminho santo, no caminho de Deus, no caminho que propõe a palavra de Deus. Então, ele tinha esta mensagem. O profeta Jonas, ele tinha entendimento também nesse sentido, e ele foi mandado a Nínive para pregar o evangelho lá. Foi o primeiro missionário enviado aos gentios. Jonas era judeu, como todos os profetas, como todos os apóstolos, como todos os patriarcas. E Jonas, ele sabedor que tinha um problema entre Israel e entre os israelitas e os ninivitas, e tinha umas guerras, e os ninivitas eram sempre vitoriosos. Só que eles eram bonzinhos, eles eram maravilhosos. Eles, terminado a guerra, eles cortavam, eles venciam a guerra, a batalha, e cortavam, por exemplo, 100 cabeças de soldados israelitas, e colavam uma na outra, faziam uma pirâmide, tudo como se estivesse olhando para fora, e mandava de presente para o rei de Israel. Jonas ficava irado com aquilo. Quando Deus falou: você vai agora na cidade de Nínive e prega o evangelho lá, porque senão eu vou destruir aquela cidade. Eu acho, meus amados, que Jonas deu um pulo e falou: aleluia, glória a Deus, porque agora, daqui 40 dias, acaba aquele povo, morre todo mundo. E ele tomou o navio e foi para Tarsis. Meus irmãos conhecem a coisa lá, conhecem a história. E acabou sendo lançado no mar, tragado por um peixe. Não foi de navio, mas no terceiro dia ele chegou de submarino. Ah, submarino estranho, era um peixe, Jonas estava dentro do peixe. E quando ele sai, ele é regurgitado ali na praia, ele estava no porto de Nínive. Teve mais pena de uma boboreira que de 120 mil almas. Mas ele conhecia que não devia pregar sermões tão diversificados. E os ninivitas se converteram com
com a sua pregação. Com a sua pregação. Mas quantos assuntos ele tinha? Um. E qual era o seu assunto? Daqui 40 dias a cidade será destruída. Aí, meus amados, jejuou galo, cavalo, boi, porque diz que os mandatários daquela cidade, daquela corte, trouxe todos os animais e proclamou um jejum, arrependeu, e Jonas ficou triste, porque houve arrependimento e Deus não destruiu a cidade. A mensagem dele, em Jonas 3, versículo 4, ele andou o caminho de um dia, pregando, que dentro de 40 dias a cidade seria destruída. Se Jonas pregasse 40 dias, a mensagem dele ia ser a mesma: a cidade vai ser destruída, a cidade vai ser destruída. Ele tinha um assunto só, e nós trazemos ao púlpito 40 assuntos numa hora. Aí complica. E aí, quando o texto diz que a semente é a palavra de Deus, embora seja ela poderosa, acaba fazendo pouco fruto. O sermão há de ser de uma só cor, há de ter um só objeto, um só assunto, uma só matéria: Jesus Cristo crucificado. Saulo de Tarso se converteu no caminho de Damasco, literalmente caiu do cavalo. Estava montado no seu cavalo, perseguindo a igreja, e veio uma luz, ele ficou cego, caiu do seu animal, e disse: quem és tu, Senhor? O Senhor Jesus responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Um homem de uma cultura extraordinária, jurista, falava 14 idiomas. Dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 13. Praticamente a metade. E Paulo disse: porque nada me propus saber dentre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A mensagem tem esse assunto, amém? Nós glorificamos a Deus e rendemos aleluias, por quê? Porque a mensagem é simplificada, o assunto dela é Jesus Cristo crucificado, aquele que morreu por mim. O pregador há de tomar uma matéria e, primeiro, defini-la para que se conheça, dividi-la para que se distinga, prová-la com a Escritura Sagrada, declará-la com a razão, confirmá-la com o exemplo e amplificá-la com as causas, com os efeitos, com as conveniências, com as circunstâncias e mesmo com as conveniências que se hão de seguir e com as inconveniências que se hão de evitar. Há de responder às dúvidas, de satisfazer as dificuldades e refutar com toda a força de argumento aos contrários, com toda a violência, refutar. A pregação há de ser desta forma e depois colher fruto. Por quê? Porque ele semeia, e a semente é a palavra de Deus. A pregação há de ter
ela pode ter variedades, desde que essas variedades sejam nascidas da mesma matéria. Da mesma matéria. Vamos pensar que a pregação, o sermão é como uma árvore. O que contém uma árvore? A árvore contém raízes, tronco, varas, ramos, folhas, flores e frutos. A pregação tem tudo isso. Então, ela precisa ter raízes fortes, sustentada pelo Evangelho de Cristo. Porque é semente. E semente tem que formar uma árvore que é fundada no Evangelho. Tem que ter um tronco, pois há de ser de um assunto, tratar uma só matéria. E deste tronco é que saem os ramos, que são os diversos discursos que são nascidos dessa mesma matéria. Mas eu vou além. Isso é um sermão que é sobre a semente, que é a palavra de Deus, e que se transforma nesta árvore. Mas se tudo no sermão são raízes, não é pregação, é raizame. Se tudo são troncos, não é mensagem, não é sermão, é madeira. Se tudo são varas, não é sermão, é um feixe. Se tudo são ramos, não é um sermão, são maravilhas. Se tudo folhas, não é sermão, são versas. Se tudo flores, não é sermão, é um ramalhete. E ser tudo fruto não é possível, porque não seria sermão, seria alimento. E só pode haver fruto se houver uma árvore que está produzindo, porque foi semeado, porque é uma semente. O sermão, portanto, precisa conter, meus queridos, a firmeza e a estabilidade das raízes. Tem que ter a fortaleza do tronco. Precisa ter o rigoroso das varas, o estendido dos ramos, a vestimenta das folhas, a beleza das flores e o saboroso do fruto. Amém? É isso que precisa ter. Mas, para não cansar você, ainda mais, pois esta parábola, a semente é a palavra de Deus, então eu concluo dizendo que uma coisa é expor, a outra é pregar. A outra é pregar. Uma coisa é ensinar, a outra é persuadir. Na faculdade, um aluno sai da classe de teologia, entra na outra classe, onde eu estava começando a falar com os meus alunos. E ele perguntou: professor, qual foi o primeiro pecado? Eu disse: esse deve ser daqueles bons, ele está querendo discordar do professor de teologia. Eu falei: aqui não. Aqui não. Foi pelo primeiro pecado, meu querido, foi furto. Como? Falei: eu te explico. Adão
E a classe ali, e agora, como ele vai sair dessa? Adão, ele pegou por quê? Porque tinha uma árvore lá no meio do jardim, que ele não podia comer. E ele tomou o fruto que era proibido. Eles viram, o Código Penal diz, no artigo 155, que furtar é tomar para si coisa alheia móvel, para si ou para outro coisa alheia móvel. Morreu. O 157 diz que roubar é quase igual, é tomar para si coisa alheia móvel com uso de violência ou grave ameaça. Como Adão não ameaçou ninguém, ele furtou, ele não roubou. Falei para ele, meu querido, é por esta razão que com as mesmas letras que você escreve fruto, você escreve furto, é só trocar. E é por esta razão que o nome Adão, se você acrescentar um L e um R, ele vira ladrão. Só faltam duas letras. E eu concluo dizendo de maneira, meu querido, que embora o meu trocadilho não seja tão bom, mas um homem que furta o fruto é Adão que se torna ladrão. Mas eu não entendi, foi minha aula de filosofia, meu amigo. Eu não estou lecionando teologia aqui não. Depois de amanhã, se você voltar aqui, eu sou professor de teologia sistemática, aí sim. Vamos conversar. Então essa questão de ensinar uma coisa e persuadir é outra. Ele se tornou meu amigo. Ele foi persuadido a não comentar nada contra o professor dele. Porque ele entra nesse caminho, e nesse caminho não dá. Mas eu quero dizer então, terminando essa minha ilustração, que se pregarmos e ensinarmos, persuadindo, com amor e cuidado, a semente do Evangelho vai fazer muito fruto, porque esta é a parábola. A semente é a palavra de Deus. Se eu fosse você, eu aplaudiria Jesus Cristo agora.